Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo a mais um episódio do Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou o João Alcim e sim, a comunidade de Pokémon é realmente mantida por quem frequenta as liguinhas. Fala galera, eu sou o GH e eu tô jogando com o deck de estágio 2, quem diria? Salve, salve, eu sou o Wesley e pra quem fala que Pokémon ficou fácil, nunca fez uma rede de Mewtwo em Scarlet Violet. É isso aí, eu ouvi falar que tá... Nossa, tá impossível esse negócio. Maluquice. É isso aí. E, gente, como vocês puderam perceber, hoje a gente infelizmente não tem a presença do Cato aqui, mas em breve ele tá de volta aí participando com a gente do episódio. E antes da gente começar, lembre-se sempre que esse episódio do Dragon News Podcast é um oferecimento da Geek Shop. Entra lá em www.geekshopoficial.com.br, usa o cupom DRAGONEWS5 e você vai ter 5% de desconto nas suas compras de cartas avulsas, produtos selados, acessórios e muito mais. Aproveita também as possibilidades de frete grátis. Tá tudo certinho lá no site, hein? Não esquece, Dragon News 5. É isso aí. E vamos pro episódio da semana. Nossa primeira notícia: se num dos últimos episódios a gente teve uma inexplicável box com o Gyarados X igualzinho da coleção, agora temos uma um pouco mais explicável box do Jirachi V. Sim, carta V sendo lançada em 2023, aqui já no final do ano quase. A gente ainda não tem a ideia de quando vai ser lançada essa carta, esse produto aqui no Brasil, e nem se ele vai ser lançado no Brasil, mas é isso. Esse produto, esse Jirachi V, ele está listado com uma promo de espada e escudo do 299. O Jirachi V saiu lá na Estrelas Radiantes, uma coleção lá da metade de 2022, mais ou menos, mas a versão regular dele tinha sido cortada da coleção principal, né? Veio só a versão Full Art, a gente ficando naquela expectativa, né, de deve sair promo, mas ele nunca veio, o pessoal já tinha até desistido, mas agora tá aí. Jirachi V promo, aí sim, com um inexplicável Absol Baby junto na caixa. O preço no mercado norte-americano é de $19,99. Né? Para quem não lembra muito bem o que ele faz, o Jirachi V tem 180 de HP, Pokémon Psychic básico e tem a habilidade Wish Connector. Quando um dos seus Pokémon V básico é nocauteado pelo dano de um ataque de um Pokémon do seu oponente, você pode mover uma energia básica daquele Pokémon para outro dos seus Pokémon. Por uma energia psíquica e uma incolor, Hypno Strike, 60 de dano, ambos os Pokémon ativos estão agora dormindo. Ele tem fraqueza ao tipo noturno, resistência ao tipo lutador e custo para recuar 1. E assim, eu quero saber a opinião de vocês, mas a única coisa que eu gostei dessa carta foi a arte dela, achei mal bonitinha. Eu acho que é o típico de carta que ela serve pra ser promo mesmo, colecionar e tal. Mas nem devia ter vindo em coleção regular. Ela veio em coleção regular, né? Veio a outra arte, né? Ela veio a versão Full Art dela saiu nas Estrelas Radiantes, né? Que é essa outra carta que tá aí na notícia. É bem bonita também e tal. Só acho que ficou meio mal programado, talvez, né? De tá saindo um Jirachi V agora, né? Que nem existe mais V sendo printado, assim, em coleções, né? Mas, assim, é um produto. Definitivamente é um dos produtos já feitos. Cara, eu não sei, assim, falar pra você... eu entendo sair a carta, porque é uma arte que a gente não tem, é bacana. Sair e tudo mais, melhor do que não sair. Por exemplo, aqui no Brasil a gente não teve os Babies Tag Team, né? E no Ocidente como um todo a gente não teve aquela arte alternada do Trevenant e Esquinor, se não me engano. Então, assim, pelo menos saiu.
só que meio mal programado. Ainda tem carta faltando, né? Por exemplo, inexplicavelmente cortaram o Quagsire V, tipo, nunca saiu pra cá. Tem umas cartas que de vez em quando, sem motivo algum, não vem, né? Essa veio, mas qual o apelo disso agora, né? E ela vai vir ainda com pacotes de Scarlet e Violet, né? Então é meio estranho você juntar um Pokémon V com pacotes que só vem Pokémon X. Então... Os pacotes são só com X? Eu não acabei não vendo. É que eu acho que a fotinha que tá na notícia ali é só placeholder, né? É só placeholder, eu acho, provavelmente. Não é que quer ver? Tem uma outra notícia com a foto da caixa que viram na França. Ah, mas não... Cara, eu acho que tem só booster da coleção 9, hein? Pois é o que tá aparecendo. É mais estranho ainda. Mais bizarro ainda, né, cara? Seguindo aqui, foi revelado o próximo League Battle Deck. É assim, me pegou um pouco de surpresa, mas ele vai vir com Miraidon X e Regelec VMAX. Vai ser lançado no mercado norte-americano em 17 de novembro, ou seja, na mesma data ali que vai ficar legal para torneios a coleção Paradox Rift, e vai ser no valor de R$ 29,99, obviamente em dólar, né? No mercado norte-americano, ele vem acompanhado de dados, né? E aparentemente sleeves, são sleeves? São 60 cartas, o dado que fica no lugar da moeda, marcadores de condição, uma deck box, uma caixa para acessórios, uma folha de estratégia e um código. E a lista é bastante interessante, tá? Vem 2 Miraidon X, 2 Regelec, o VMAX, né? 2 do Regelec Baby, 2 do Zera Hora, 2 Bibarel. E entre os treinadores, chamar a atenção pro fato de vir uma Forest Seal Stone. Sim, a ferramenta aí que tá custando mais de R$100 no mercado aqui no Brasil, vem uma cópia desse deck, provavelmente em versão não foil. E antes de abrir para vocês, um outro ponto, né? A gente não tem a ideia de quando nem se esse produto vai ser lançado aqui no Brasil, mas a Copag confirmou para esse mês de setembro o League Battle Deck do Palkia. Então, para mim, até agora, o mais pronto dos League Battle Decks que foi lançado, né? Você ainda consegue jogar razoavelmente bem só com ele, do jeito que ele vem. Achei bem maneiro aquele League Battle Deck. E ele vai ser lançado agora em setembro aqui no Brasil. E aí eu queria ouvir de vocês aí. Miraidon X no League Battle Deck no mercado norte-americano e a confirmação de Palkia pro mercado brasileiro. O do Palkia com certeza até o momento é o melhor que já fizeram, né? Bem pegar e jogar mesmo. Mas esse do Miraidon, muita surpresa, né, de ter Force Stone, então vai dar uma barateada, uma acessibilidade, né, na carta aí que tá bem difícil de achar, e quando acha tá caríssima. E sem falar que por ser não foil, provavelmente, né, não vai ter o problema de envergar a carta, né? Uma dúvida isso, só. né? O do Palkia precisa comprar 2 ou você compra 1 e tá jogando? Só um. Cara, só um. Entendi. Porque esse tem o mesmo problema que tinha no do 1000, né? Que você precisa comprar 2 pra poder jogar. O que é até estranho, você vê na lista, tem 14 Pokémons no total e 15 energia básica. Eles meio que... Aí o do 1000 só precisa comprar 2 por causa dos Pokémon mesmo, porque tipo, em um já vem 4 VIP Pass, já vem os trainers, tudo o setzinho, né? Mas sim, é só nesse os aqui Pokémon. é a mesma coisa. Nesse aqui é a mesma coisa. Os treinadores tá ok. Vem todos, né? Vem uma floresta, que tá, a galera usa 2 e tal, mas assim, um ok. Mas em relação aos Pokémon, esse aqui precisa comprar 2. E assim, esse produto... De tudo que tá nesse baralho aqui, desculpa te interromper, GH, mas de tudo que tá nesse baralho aqui, eu acho que as únicas coisas que justificariam em tese comprar 2 seria a Forest Seal Stone e se o preço do Regelec VMAX continuasse o que estava antes do Regional de São Paulo. Como ele despencou de preço, não justificaria comprar 2 só por causa disso, entendeu? Talvez. Sim, por conveniência, talvez não, mas vamos dizer assim que você queira algo pronto e rápido, você não quer ficar indo atrás de loja, atrás de player. Sim. É tipo, compra 2, tira do pacote, bota no sleeve e joga. É basicamente nesse sentido, isso. sim. É o mais rápido e pronto que tem pra fazer, é isso, né? Nesse sentido é o do Palkia. Sim, o do Palkia é muito bom por causa disso. E esse aí é um produto que tem que vir mesmo, cara. Vários desses, porque é o melhor produto até hoje que já criaram. Sim, foi um grande acerto, né? Que antigamente tinha aqueles deck temáticos, que era bem iniciante mesmo.
Aí hoje, assim, como eles viram que o competitivo cresceu e tomou uma forma que talvez nem eles esperavam, né? Eles estão investindo nesses produtos de nível 3, por exemplo, e que é quase pegar e jogar, né? A depender do... Eu gostei bastante dessa ideia de fazer os baralhos de nível 3. Me pegou de surpresa o Greninja vindo no baralho do Palkia, por exemplo, né? E aqui no do Miraidon a gente já tem a Force Seal Stone, né? Então, um produto muito, muito, muito bom, muito legal. E que ajuda muito no competitivo, né? Eu acho que é a parte mais importante, né? Faz o jogo ser acessível, né? Não é interessante para eles uma carta que custa o mesmo das outras, custar centenas de vezes mais caro. Isso trava, né, o acesso ao competitivo, né? Mesmo que você não vá viajar para jogar, mas mesmo na liguinha, né? Pô, se você vai toda vez na liguinha e toda vez você toma uma surra, pô, você perde o ânimo de ir, né? Isso não é interessante. Dá uma desanimada nesse sentido, né? E a própria Pedra Florestal, né? Estavam com esperança de vir na caixa do Arceus lá e não veio, né? Aí agora soltaram aí nesse League Battle Deck. Acho que eles queriam fazer que ela ficasse um pouco mais barata, mas não tão mais barata assim, né? Mas aí, então, pelo menos uma cópia vindo aqui. Já tem notícia de que na série 3 dos Prize Packs lá fora tem a Forest Seal Stone também, e sem ser holográfica, né? Também, mais uma vez, tirando aquela questão que você mesmo falou de envergar a carta. Então, tem um potencial interessante isso aqui. Bom, seguindo aqui, falando de novidades do TCG, coisas do futuro, mas também do passado, foram reveladas duas boxes, a Holy Moon X Box e a Iron Valiant X Box. No fim das contas, aquelas cartas do Holy Moon, da Iron Valiant, do Iron Moth que a gente, e do Brute Bonnet que a gente viu no Mundial, elas vão ser lançadas como promos, né? A gente não sabe se vai ser a única versão, se vão ter outras versões dessas cartas na coleção Paradox Rift, mas a gente tem as boxes agora, e a gente tem a imagem, né, a Ancient Booster Energy Capsule, que a gente sabia que existia, mas não sabia o que fazia. A gente tem a imagem dela inteira aqui na foto da box, e a gente consegue saber o que ela faz. Então vamos lá. Ancient Booster Energy Capsule, ela tem a badge Ancestral, é uma ferramenta, e diz o seguinte: o Pokémon ancestral ao qual esta carta está ligada recebe mais 60 de vida, de HP, e se recupera de todas as condições especiais. E ele não pode ser afetado por quaisquer condições especiais. Então você ligou ali, ganha vida e não pode ser afetado por condições especiais. A Future Booster Energy Capsule, ela infelizmente está cortada. O que está para ler nela? Diz alguma coisa assim: o Pokémon futurista ao qual esta carta está ligada. Aí tem um pedaço que a gente não consegue ler. Aí vem custo para recuar, e os seus ataques é alguma coisa, ao Pokémon ativo alguma coisa. Então assim, a gente não tem ainda todo o desenho, todo o que ela vai fazer, mas pode ser uma coisa interessante. Eu queria ouvir a opinião dos meus colegas. O que você acha, GH? A Ancient é muito forte, já dá pra ter uma ideia, ou você acha que não? A Ancient ela é muito forte, acho que para uma carta específica, que é o Screen Tail, que ele dá dano no banco conforme o número de quantidade de dano que tem nele mesmo. E aí, você pode jogar isso junto da Gardevoir e etc. A Gardevoir energiza ele, dá dano nele, e ele, equipado com a Ancient Booster Energy Capsule, faz ele dar danos absurdos, chegando até tipo 280, se eu não me engano. Então, assim, é um número bem relevante pro meta atual. Você mata praticamente qualquer Vestar, alguns Pidgeot Eggs vacilando no banco. Então, eu achei bem forte. Agora, futurista, só pra complementar, no finalzinho do texto fala aquele texto padrão sobre fraqueza e resistência, que provavelmente é tipo, antes de aplicar fraqueza e resistência. Então, quer dizer que o ataque é modificado. Provavelmente. Tô achando isso também, aumentar um dano, né? Aumentar um. Ou diminuir. Não, pode diminuir. Pode ser que dá um nerf, né? Tipo. Não, para com isso, o bicho só bate 200, diminuir mais. Se a do passado tivesse um revés, poderia dizer que a do futuro teria também, mas a do passado ela dá 2 buffs, né? Então dá pra gente imaginar que ela vai mexer no recuo e vai aumentar dano, né?
Eu diria que seria em 10 ou 20 de dano. Tem uma galera nos comentários da notícia dizendo que é 30, mas eu acho que 30 é muito, sabe? 30 seria bem forte, né? E essa do passado é absurda, né? Com Scream Tail mesmo. E vai ver bastante jogo com ela, né? A princípio, a gente ainda tem 2 X, né? Um do passado e um do futuro para serem revelados. Então, talvez possa ver jogo com eles também. A questão das artes, a da box já é diferente, né? Das que foram reveladas no Mundial. Uhum. Eu não me toquei, não. As que foram reveladas no Mundial diferentes. Eles estão virados de lado, né? Tipo, como se tivesse meio que espelhada a arte, né? Uhum, tá um pra cada lado. Aí os Babies são a mesma arte, né? Só os X que são outra arte. O que essa carta futurista aqui, por exemplo, essa do Iron Wolf, você trabalhando um padrão de reverse foil maneiro nessa parte pontilhada da direita aqui, o que deve ficar da hora, isso é um absurdo, hein? Aquele reverse antigo lá, de... tipo um reverse antigo, aquele Mirror Holofoil da Diamante Pérola, sabe? Eu olhava pra carta é arriscada de você olhar. A carta é arriscada de você olhar. Mas, pô, ia ser maneiro. Eu ia curtir bastante. Aqui nos comentários da notícia, eu achei uma ideia interessante do pessoal falando que tiraria o custo de recuo, né? Tipo, zeraria o custo de recuo do Pokémon futurista ao qual a Future Booster Energy Capsule está ligada, né? Não sei se cabe isso só naquele pedacinho que a gente não tá vendo. Até por causa do cost ali na segunda linha. Mas, pô, seria absurdo, né? Sem custo de recuo aumentando o dano. Não, mas é pouco texto, é só has no retreat cost. Caberia ali. É verdade, né? Tem isso, porque se fosse pra reduzir, tipo, 1 a menos, 2 a menos, o texto fica maior, né? Mas eu acho que tirar, no caso, zerar, não reduzir, mas assim, eliminar o custo de recuo, acho que é has no, tá? Então, no caso é has no retreat cost, mas assim, cara, ia ser absurdo de forte, porque você já tem o Tachyon Beats da Iron Valiant, mais o negócio que vai zerar o custo de recuo dela, mais, por exemplo, vamos supor aí energia jato, switch, corda de fuga, pra poder aloprar com essa habilidade, cara... Meu deck de Donk vai sair do pau. Pode... Pô, já pode passar a rascunhar a lista aí, porque se confirmar isso aí... Já pensou se eles reprintam espiritualmente o Latios X em um Latios X? Nossa, pra bater já. Nossa. Não sei. Vamos ver. Fora isso, seguindo aqui nas nossas notícias, a gente teve algumas outras cartas reveladas daquele Starter Set Terastal do Mewtwo X e do Skeledirge X, né? Esses decks, né, vão ser lançados junto com a Raging Surf agora no dia 22 de setembro no Japão e provavelmente devem fazer parte da nossa Paradox Rift de novembro. Então, vamos lá às cartas. A gente tem um Exeggcute que está aqui para evoluir, basicamente, para o Exeggutor. O Exeggutor tem 130 de HP, psíquico, estágio 1, por uma energia psíquica, um incolor Hypnoblast, 30 de dano, Pokémon ativo do seu oponente está dormindo. Por 2 psíquicas e um incolor, Psyche Loop, 160 de dano. Coloque 2 energias ligadas a este Pokémon na sua mão. Ele tem fraqueza ao tipo noturno, resistência ao tipo lutador e custo para recuar 2. E eu, real, não entendi a resistência desse bicho ao tipo lutador. Eu achava que era só fantasma que tinha resistência ao tipo lutador. Psíquico também tem. Todo psíquico tem? Sim, a menos que ele tenha um segundo tipo que toma super efetivo, né? E vira dano neutro. Eles fazem essa distinção hoje em dia? No TCG, eu não... acho que não. De vez em quando tem umas coisas assim. Você vê uns bichos com fraqueza trocada. Eu achei que agora era tudo padronizado. Tipo, os hábitos X lá, ele vai ser elétrico com fraqueza elétrico. Mas, tipo, porque a fraqueza dele tá puxando o lado voador dele, não o tipo da carta, entendeu? Aí ele tem resistência lutador, né? Em vez de... Os hábitos X é assim? Sim. É porque, assim, há um tempo atrás, não muito tempo atrás, na época de Sol e Lua, você tinha várias combinações diferentes de fraqueza e resistência. Sim. E agora parece que a maioria é padronizada, tipo, 98% das cartas é padronizado. Aí nessa eles fizeram essa diferenciação, aí achei maneiro também. Mas esse Executor, cara, 160 de dano, voltando 2 pra mão, eu acho que ele combina bastante com 2 coisas, com o Mewtwo X e com a carta que a gente vai falar logo na sequência,
que é o Chatu. Aí eu vou puxar ela aqui, aí eu queria ouvir vocês com as duas combinando, tá? O Chatu é Pokémon psíquico com 100 de HP, também estágio 1, e ele é evoluído na Tu. Ele tem a habilidade Akashic Sense. Uma vez durante o seu turno, você pode ligar uma energia básica psíquica da sua mão a um dos seus Pokémon no banco. Se você fizer isso, compre 2 cartas. Por uma energia psíquica e 2 incolores, Super Psy, 80 de dano seco. Fraqueza também é o tipo noturno, resistência também é o tipo lutador, custo para recuar 1. Então, o Chatu, ele pode promover a energização do Exeggutor, comprando carta, e ele também é uma energização psíquica pro Mewtwo Terastal X, que bate pelo número de energias psíquicas em jogo, só que ele não é energizado pela Gardevoir, e o Chatu pode ligar nele. Ele tem essa habilidade quase igual a do Pedal Rider Calyrex, né? Mas ele tem essa vantagem de dar um prêmio só e de ligar em qualquer um, né? Ele não tem aquela restrição de ligar só em psíquico. Mas ainda assim, eu acho que 100 de vida é pouca vida, né? E não sei se tanto ele quanto o Exeggutor viriam ao jogo, né? Esse é o principal problema dos Pokémon Prize. Porque os Pokémon Prize hoje em dia com pouca vida, porque tudo no formato bate infinito, comparado com a vida deles, eles têm que ter um payoff muito alto ou um custo muito baixo. E eu acho que os dois falham nisso em relação aos ataques deles, né? Agora, a habilidade do Zato, eu acho bem interessante ele ser igual ao do Calyrex. Você pode ter essa versão Prize do Calyrex pra você não precisar botar um Pokémon VMAX e dar 3 Prize. Então eu achei bem legal. Só que você perde um atacante, né? Que o Calyrex é. Então o Calyrex tem essa vantagem ainda, né? De ser um bom batedor, né? A parte que eu menos gostei do Chato foi a vida, né? 100 de vida, não vai buscar na level ball. Então fazer ele em jogo vai ser meio chato, né? A piada não foi programada, não era essa a ideia. Mas vai ser meio difícil de fazer ele, mas depois que você fizer também, provavelmente você voa, né? Você vai comprar bastante carta, etc, etc, etc. Eu não sei, como a gente não tem todo o resto, né, do que vai vir no baralho, né? Mas eu considero... Eu sempre falo aqui, né, que eu faço aquela minha bailite com cartas que eu vejo potencial e tudo mais. E essa aqui é uma carta que tá lá. Eu vejo algum potencial nela, sabe? Se vai se pagar, não sei, mas eu vejo algum potencial nela. Também, vejo potencial. Pode falar. Não, eu ia fazer uma piada infame aqui. Realmente o deck vai voar, porque ele voa, né, o Zato. Verdade. Uma outra carta que tem aqui é o Deoxys, né? Acho que também deve fazer parte dessa lista aqui do Mewtwo, né? O Deoxys tem 120 de HP, é básico, psíquico, por uma energia psíquica, Psy Punch, 30 de dano seco, e por 3 energias psíquicas, Genome Spiral, 120 de dano. Mova todas as energias ligadas a este Pokémon aos seus Pokémon no banco como desejar. Tem fraqueza ao tipo noturno, resistência ao tipo lutador e custo para recuar 1. Se vocês não gostaram do Exeggutor e do Chato, provavelmente não vão gostar do Deoxys também. Não, muito baixo o dano pelo custo dele. Eu achei muito pesado também. 3 psíquicas. Cara, tem um Deoxys de 4 ou 5 anos atrás que bate a mesma coisa desse bicho com o mesmo tanto de energia, não mudou nada. Batia 120 um Deoxys bem antigo aí, com 120 de vida. Então, assim, não teve evolução nenhuma. E o jogo hoje já power creepou, então realmente não gostei. Bom, seguindo aqui nesses decks aqui, a gente tem o Hit Rotom, Pokémon de fogo com 90 de HP, básico, por 2 de fogo, Hit Tackle 100 de dano e ele causa 40 de dano a si mesmo, fraqueza tipo água, custo para recuar 1. Ele tá juntinho aqui com o Volcanion, um Pokémon de fogo com 130 de HP, básico também, e por uma energia de fogo, veja só você, Dual Turbo, 20 de dano, escolha até 2 Pokémon no seu banco e ligue uma energia básica de fogo da sua pilha de descartes a cada um deles. Por uma de fogo e 3 incolores, Heavy Impact, 120 de dano. Ele tem uma inexplicável fraqueza ao tipo água e custo para recuar 2. E aí, voltamos ali na época, só falta o Volcanion X agora? Dá até arrepio em algumas pessoas aí, essa carta. Pô, que arte bonita, hein, do Volcanion. A arte ficou massa, mas, pô, me dá um medo deles resolverem voltar com o Volcanion X. Que desespero que foi aquela época. Ele voltou em forma de Skeledirge, só que melhor. Vamos ver se o GH vai jogar com o Skeledirge aí. Mais um estágio 2. Mais um estágio 2.
Falando um pouquinho do Hit Rotom, eu acho ele interessante, cara. Eu não sei se esse dano 100 de dano é tão bom, mas pelo fato que hoje existe o Charizard, e o Charizard consegue energizar 2 energias de fogo tranquilamente no Rotom, eu até falei no começo do cast que eu tava jogando de um deck de estágio 2, eu tô treinando com o Charizard pra ver de qual, já que é o novo deck do momento, então assim, estou indo contra os meus princípios em usar o deck de estágio 2. E muitas vezes eu sinto que falta um pouco de briga de um prize, porque a briga de um prize é legal pro Charizard, porque quando você briga de um prize no começo, você amacia o dano nos Pokémon do oponente, enquanto faz ele pegar prize, e aumenta o dano do Charizard. Então, assim, eu até cheguei a testar uma versão com Lost Zone, etc. Eu achei muito legal, apesar de não muito consistente. Mas você poder atacar com Cramoran, fazer o cara comprar prize enquanto você amacia ele, eu achei muito legal. E o Hit Rotom poderia ser algo assim, entendeu? De você dar 100 de dano, amaciar um Pokémon grande, fazer o cara pegar prêmio e você matar com Charizard. Eu queria, claro que no mundo ideal, pra mim, eu queria que fosse uma energia 100 de dano, mas pedir demais, né? Mas eu acho ele interessante. Como ele vem no deck do Skeledirge, eu acho que ele tá pra jogar com ele mesmo e não ter esse 100, né? Ele vai bater ali 120. Verdade. 220 geralmente, na verdade, né? Porque cada Skeledirge você descarta a energia e aumenta em 60, então ele vai estar aí pra ter esse pump, né? Sim, também. Até porque a gente tem poucos Pokémon básicos de fogo não V ou X que dá um dano bom com pouca energia. E eu acho que esse é um dos únicos que dá um dano, assim, de 100 pra cima com pouca energia. Então eu gosto dele, pra caramba. E como tem Magma Bazin, né, dá pra montar ele do nada ali também e chegar batendo. Sempre você falou um negócio aí dessa questão do Skeledirge e do Charizard, cara, mudou minha visão em cima do Hit Rotom. Ele pode ser interessante. Com o Skeledirge batendo mais mesmo, e no Charizard, uma coisa que eu tenho visto recentemente é o crescimento do Mimikyu, né? A gente citou ele aqui quando saiu a coleção, que geralmente eles lançam um Pokémon barreira, assim, depois de um tempo. E eu tenho enfrentado algumas vezes aí o Mimikyu e, pô, ele é uma ótima saída, né? Fez ali, evoluiu um Charizard ou fez Magma Bazin e energia da mão. O Rotom tá nocauteando o Mimikyu que o oponente trouxe, né? E ele pode usar... Como é que fala? Ele pode usar a geleia pra se curar, como fizeram naquela época com o Articuno e com o Zekrom. Ele pode... A geleia, né? Geleia emergencial. Uhum. A única coisa que ficou... Eu achei... Acho que até pra balancear um pouquinho a carta, porque ele já é buscável na Level Ball, bate só por 2 energias, foi que geralmente esses Rotom tem custo 0, né? Então eles são legais pra você fazer aquela questão de você pivotar o seu ativo no seu turno. E esse não, né? Ele tem custo de recuo 1. O de fogo quase nunca tem recuo 0, é mais o voador. O voador? Eu sempre lembro de um lá que era sempre com o 0. Desculpa. Eu confundi com o Cashform, acho que o Cashform que tem. Os Cashform todos são recuo 0. Os últimos, eu confundi. Aqui os bichinhos que mudam de forma, eu me confundi. Deck de recuo é até barato, viu? Um de recuo é até barato pro Hit Rotom. Não, tá bem de boa. É antes 1 do que 2 de recuo, né? Que é o atual pesadelo da galera, né? Tem 2 de recuo, ninguém quer. O deck de fogo não sofre tanto pra Mimikyu porque tem o Charizard Radiante, né? Então ele bate ali, ainda mais em deck de Charizard X, que você pode subir várias energias nele, né? E não precisar do oponente ter pego o prêmio. Mas assim, igual o GH falou, tem poucos básicos de fogo pra bater, mas eu acho que uma opção melhor até seria o Entei, né? De Obsidian Flames, né? Que ele bate 60 mais 20 pra cada energia de fogo nele. Então acho que já seria uma opção melhor. Ele tem 130 de vida, você já pode... Ainda vai ter teria os pump do Skeledirge, e ele tem uma habilidadezinha também. Mas ele tem quanto de recuo? É importante. 2 de recuo, né? Mas é 3 pra bater, né? 3 acho que já é um pouquinho demais. São 3 pra bater. 2 é bom porque você liga uma pra recuar um Pokémon ativo e 2 no que você vai bater, né? Ou então 2 no que você vai bater, mais uma extra no Charizard. Aí o Charizard já fica uma energia da mão pra poder bater. São os prós e os contras, né? Sim, com certeza. São vários prós e contras.
É o que eu até comentamos no último episódio, né? Que tava falando do Seviper e do Lithium, né? Tem que pesar. As duas cartas têm suas vantagens e suas desvantagens e vai ter que escolher uma delas, porque talvez rodar as duas não vale a pena, né? Uhum. Bom, seguindo aqui, a gente teve algumas cartas reveladas da Raging Surf, né? Que é a coleção que a gente espera que venha fazer parte da nossa Paradox Rift. Então, vamos lá, né? Vamos a elas. Querem passar por todas? Vamos por todas? Acho que vale, né? Pode ser. Primeira delas, Lapras, Pokémon de água com 110 de HP básico por uma energia incolor Into the Deep. Coloque até 3 cartas de energia básica da sua pilha de descartes na sua mão por uma energia de água e uma incolor Freeze Dry, 50 de dano. Joga uma moeda, se sair cara, o Pokémon ativo do seu oponente está paralisado. Tem fraqueza ao tipo metal e custo para recuar 1. Simplesmente paralisado. A cartinha é boa pra pré-release, né, Alice? Apesar dela pegar se esse primeiro ataque fosse buscar no deck, aí seria mais interessante. Seria bom demais, hein? Uhum. Mas aí esse outro ataque é mais pra pré-release, né? Você bate 50 ali, que é um dano ok pra pré-release e tem a chance de deixar paralisado. Por 2 energias só, é bom. Acho que é isso mesmo, é filler de pré-release, não vejo jogando não. Já posso confirmar que vai estar no kit para release, então? Pode, anota aí. Lapras pronto para release. A gente tem um Remoraid que tá aqui só para evoluir, e ele evolui para um Octillery, que o Wesley vai ter que pegar, porque era da Yuka Mori, maravilhosa a arte do Octillery. Ele é um Pokémon de água com 110 de HP, estágio 1, evoluído do Remoraid. Ele tem a habilidade Suction Draw, uma vez durante o seu turno. Quando você joga este Pokémon da sua mão para evoluir um dos seus Pokémon, você pode comprar 3 cartas. Por uma energia de água, uma incolor Smoke Bomb, 60 de dano durante o próximo turno do seu oponente. Se o Pokémon defensor tentar atacar, o seu oponente joga uma moeda. Se ele tirar coroa, o ataque falha. Ele tem fraqueza ao tipo elétrico e custo para recuar 2. Esse sim eu acho que vai ser prompt de pré-release. Tá com uma carinha, né? Prompt de pré-release. Esse sim, mas essa habilidade ela já apareceu algumas outras vezes, né, no jogo, e ela nunca foi boa, né? Assim, nunca vi o jogo. Geralmente em estágio 2, né? Tinha um Bel-Air que fazia isso. Eu ia falar exatamente dele, porque o primeiro baralho que eu joguei no TCG Online tinha ele. E o Manectric também, ele fazia isso, a mesma habilidade. De Manectric de Vivid Voltage. Ele fazia essa mesma coisa também. E essas cartas nunca viram jogo, né? Vê em jogo ali em Gym Leader Challenge e só isso. Vinha nos Deck Starter, né? Geralmente. Tinha isso. Assim, é mais um caso de carta pra pré-release, né? Que você vai fazer um setupzinho ali. Mas assim, competitivamente o jogo não dá esse espaço, né? Pra ter esse draw. Ainda mais tendo o Bibarel, tendo outras coisas que você pode dar draw constante. Esse tipo de habilidade fica mais de lado. Ainda mais tendo que evoluir, né, cara? É só quando evolui. Se fosse, por exemplo, todo turno você compra, né? Beleza, agora temos que evoluir e tal. O bicho tem 2 de recuo, só 110 de vida. Infelizmente. Ataque ruim. O ataque não ajuda muito. Todo turno comprar 3 ia ser um sonho, tipo, absurdo, né? Pois é. Cadê o no-hand? Nossa. Outra carta aqui é uma duplinha que a gente tem. A gente tem Plusly, Pokémon do tipo elétrico com 70 de HP básico, por 2 incolores, Damage Plus, 10 de dano, e este ataque causa 10 de dano adicionais para cada contador de dano no Pokémon ativo do seu oponente. Tem fraqueza ao tipo lutador e custo para recuar 1. E ele vai fazer par com o Minun, também elétrico, também com 70 de HP, também básico. E ele tem a habilidade Buddy Pulse. Se você tem o Plusly em jogo, todas as vezes que seu oponente ligar uma energia da mão dele a um dos Pokémon dele, coloque 2 contadores de dano naquele Pokémon. Você não pode aplicar mais de uma habilidade Buddy Pulse ao mesmo tempo. Por uma energia elétrica, Speedball, 20 de dano. Tem fraqueza também ao tipo lutador e também o custo para recuar 1. Eu achei minimamente curioso. É interessante, né? Esses Pokémon que vêm fazendo duplinha, né? Igual tem Sorrock Lunaton, tem Plusly Minun, sempre que você vê a
a arte deles quase sempre eles se completam, ou sempre se completam, né? Porque eles estão sempre em duplinha. E talvez esse Minun também tenha um cheirinho de promo de pré-release, né? Apesar dele ficar sozinho, mas também eles sempre colocam carta de evolução sozinho, então esse padrão não teria muito isso. Um kitzinho ali com um Minun promo, um regular, os 2 plus, e dá pra pensar, né? Uhum. Uma cartinha que faz um spreadzinho maroto. O que você acha, Diego? Hoje em dia não tem mais espaço no banco pra você usar 2 cartas assim pra fazer o efeito do Gape Ball, né? Não, tipo, só pra release mesmo. Isso aí é só pra pré-release. Olha lá também, viu? Assim, quando o Lost Box cair, esse tipo de carta pode ter uma usagem maior, né? Porque aí eu não sei se cai, eu acho que cai junto, né? Os Radiantes, mas aí teria o Charge Bug, tem o Gape Jaw, daria pra fazer aquele espalha dano ali interessante, né? Mas a gente sempre tem um deck no formato que impede, né? Essas cartas pequenas assim de jogar, né? Como foi ADP, como é agora com Lost Box, como mais complicado. Parece que a Pokémon odeia um Prize porque demora demais. Aí faz um Prize que demora demais, que é o Lost Zone Box. A gente tem também 2 Gimme Ghoul, né, que foram lançados. A Pokébit mais uma vez tentando sacanear, porque ela coloca que eles são de metal, mas eles são psíquicos, tá? Um tem 50 de vida e o outro tem 70 de vida, né? O de 50 de vida, ele tem por uma energia incolor, Call for Family, procure no seu baralho por um Pokémon básico e coloca no seu banco, ou então embaralha seu deck. E por 2 incolores, Corkscrew Punch, 20 de dano seco. Fraqueza ao tipo noturno, resistência ao tipo lutador e custo para recuar 1. O de 70 de vida também é básico e por uma incolor ele tem Continuous Coin Toss, 20 de dano. Joga uma moeda até 20 vezes, né? Joga uma moeda até ser coroa. Este ataque causa 20 de dano para cada cara. Tem fraqueza ao tipo noturno, resistência ao tipo lutador, mas o custo para recuar é 2. E esses Gimme Ghoul, eles evoluem para o Golden Go X, Pokémon de metal com 260 de HP, estágio 1, e tem a habilidade Bônus Coins. Uma vez durante o seu turno, você pode comprar uma carta. Se esse Pokémon for o seu Pokémon ativo, compre 2 cartas em vez de uma. Por uma energia de metal, Make It Rain 50 vezes. Descarte qualquer número de energias básicas da sua mão. Este ataque causa 50 de dano para cada carta descartada desta forma. Ele tem fraqueza ao tipo fogo, resistência ao tipo grama e custo para recuar 2. E eu não consigo exprimir em palavras o quão roubado eu achei isso aqui. Ele é realmente muito forte. E a gente tinha comentado um tempo atrás, né, que tinha esperança dele vir psíquico, e acho que nesse formato é melhor ele ser metal mesmo, né? Essa habilidade é muito boa, ela não tem restrição de ser um só por turno, você pode comprar os 2 do ativo e comprar mais dos do banco. Ele não tem restrição para comprar com o outro. Ele pode descartar qualquer energia básica, não precisa ser de metal. Então dá para você fazer alguma coisa muito interessante, e ela vai fazer algumas cartas esquecidas verem em jogo, né? Tipo a Lady, né? Que busca energias para mão. E aí nesse formato que a gente tem recuperação de energia, tem super recuperação de energia, né? Então tem muito potencial de ver jogo pra caramba essa carta. Tem uma cartinha também que há muito tempo ela não é usada, ela é meio esquecida. Tô até verificando ela aqui de novo se ela tá legal, mas eu acredito que sim. Que é o Eldegoss. E ele tem uma habilidade de buscar 2 energias básicas do deck. Tá válido. Tá válido. Eu vou ouvir Sky, se não me engano, tá no formato. Pois é. Então esse é mais uma cartinha. E nota que o Eldegoss não pega só energia grama, né? Apesar dele ser usado no deck grama. Ele pega qualquer energia básica. Então você pode pegar as energias de metal. Então é mais uma cartinha aí que pode dar suporte pro Goldengo. E só um adendo aqui. O ataque que a Pokébit colocou, Make It Rain, é só o nome do ataque dele no jogo, né? O signature move dele no jogo. Mas o nome da carta? O nome que tá na carta é o mesmo nome do
Alolan do Guitrio, que tinha lá em Sol de Ultra Prisma, que ele fazia essa mesma coisa também, né? Descartava 30 vezes e o nome é Gold Rush, né? O nome do ataque. O texto, se eu for pegar o texto em japonês, tanto do Guitrio quanto do texto do ataque aqui do Goldengo, é o mesmo texto. Então o nome é Gold Rush, né? Apesar desse nome ser o ataque signature dele no jogo. Ah, você tá me zoando. É porque Pokémon eles têm esse padrão, né, de manter alguns golpes que fazem a mesma coisa com o mesmo nome, né? Aí isso é triste, né? Talvez quem sabe na localização, quando vier pro ocidente, eles coloquem de fato esse nome aí, porque seria bem melhor, né? Aí eu fiquei triste. Cara, eu até vim... Pô, que vacilo. É realmente Gold Rush o ataque. É isso, cara. Eu não confio na informação do repórter aqui. Que triste. Que triste. Eu tava tão contente que era Make It Rain. Na Bulbapedia tá Make It Rain também. Fazer o quê, né? Cara, isso aqui eu achei muito forte, na moral. E você falou que vai dar abertura pra usar algumas cartas que não aparecem tanto como a Lady. E isso é uma coisa que a gente viu, por exemplo, com o Mew, né? O Mew VMAX. Ele podia usar, por exemplo, o brilho da Elesa, Elesa's Sparkle, porque ele tem muito draw, né? Então ele consegue compensar a falta de dar um apoiador de compra com a habilidade de Genesect. Porque, às vezes, lá no começo do podcast, não sei se você já vai lembrar, a gente sempre falava, pô, isso aqui é bom, mas não compra, isso aqui é bom, mas não compra. Comprar demais. E fazer um efeito. Demais, era isso e estágio 2, era a coisa que a gente mais falava. Exato. E comprar é uma coisa, por exemplo, que era o que fazia a soldadora ser muito forte, né? Eu ligo 2 de fogo e alguém compra 3. E você vê que o 3 era importante, né? Porque nerfaram pra ser no banco e comprar só 2 e o vigor da Gardenia já não jogou, né? E aqui a gente tem uma carta que você pode abusar dessa habilidade, bônus coins com switch, corda de fuga, comprando várias cartas todo turno, porque não é limitado na sua mão, é comprar carta e pronto. Então você abriria a possibilidade de usar apoiadores que não compram, né? Porque isso seria suprido, enquanto não tem path de DP em campo, pela habilidade do Goldengo, né? Então eu achei muito interessante, muito forte essa carta aqui. Certeza que... Sem falar que provavelmente ele vai jogar com Kirlia, né? Que aí você tem mais um draw ali, você pode descartar energia e recuperar com os itens, né? Super recuperação e... Cara, tem muito potencial mesmo essa carta. Pois é. Apesar de ter só 260 de vida. Calma, vai sair uma ferramenta para aumentar a vida dele, confia. Temos também Rupa X Terastal. É um Terastal lutador. Imagino que seja, né? Lutador. Porque ele é do tipo lutador a carta. Tem aquele badge Terastal que enquanto ele tá no banco, ele é imune a ataques no banco. Por 2 energias noturnas, Energy Crush 50 vezes. Este ataque causa 50 de dano, vezes a quantidade de energia ligada a todos os Pokémon do seu oponente em jogo. Por 3 energias psíquicas, 3 energias do tipo noturno. Scoundrel Fist, 200 de dano. Este Pokémon não pode usar Scoundrel Fist durante o seu próximo turno. Ele tem fraqueza ao tipo psíquico, por isso eu chutei que seja Terastal Luta. E custo para recuar 2. O chapéu é Terastal Luta mesmo. Que o chapéu é Terastal Luta? Ah, então eu chutei certo. Tá vendo? Não é porque eu não jogo VGC que eu não identifico. Mentira. Eu achei essa carta bem ruinzinha, sabe? Mas... Cara, achei muito zoado, cara. Talvez específicas. Ela veja jogo em algum deck de Darkrai com Thornton ali, mas aí porque já tem o Rupa V, né? Que aí você teria 3 fraquezas, né? Bateria em 3 fraquezas no deck, né? Com o Rupa V que tem 2 tipos, mas esse aqui batendo em fraqueza lutador. Mas aí ia precisar do Thornton, né? Pra fazer essa energização que é muito pesada, né? Cara, a não ser que saia alguma coisa futuramente, 3 especificamente Darks, no tipo lutador, é difícil, hein? Então, o ideal seria sair tipo um Mega Turbo pra Pokémon terastalizado. Aí eu acho que esses Pokémon começariam a ter um potencial mais explorado, né? Uau, Mega Turbo. Pode ser. Já pensou se uma das Ace Spec faz isso? Você ouviu primeiro aqui, hein? Mas é só uma, né? Não é nada impede dele. Liga 2 aí, de graça. Ligando 2 eu aceito. Mas, essa carta aí eu acho que é mais pelo primeiro ataque do que pelo segundo, sinceramente.
Mas ele não é ruim. Sim, ela não é boa. Sabe por quê? Porque ela é um Terastal. Porque se ela fosse Dark, ela tinha mais jogo, porque tem Dark Patch, etc. Mas como ele não aceita Dark Patch, é muito difícil você ligar duas energias assim tão rápido. E acho que por isso que ela não vê tanto jogo. Apesar de que hoje em dia você não tem tantos decks que ligam muitas energias. Acho que só o Charizard. E você precisaria tipo de 7 energias no campo do oponente pra você dar nocaute no Charizard. Vou dar mais uma ideia de graça aqui pro 7 energias. Pokémon. Eles podem lançar, pode ser até um Ace Spec, uma ferramenta, alguma coisa que faça o Pokémon terastalizado abusar da energia que ele está utilizando. Porque no jogo tem isso, né? Você muda de tipo, mas você mantém os stabs. Os stabs é quando você bate com um ataque do tipo do Pokémon. Então seria interessante se eles fizessem algo do tipo para você se aproveitar, né? Porque aí você tem essa vantagem de ser de um tipo, mas está precisando de 3 energias específicas de outro tipo, né? Que muitas cartas não têm sinergia. Geralmente os suportes fazem para o tipo específico, para o Pokémon específico, né? Então, talvez se sair alguma coisa que ou transforma ele no tipo das energias, ou faz ele dar mais dano se tiver a ferramenta ligada com o tipo original, né? Então talvez possa ser interessante se sair algo do tipo. Olha, bem pensado isso aí. Eu não sei como que eles conseguiriam fazer isso funcionar na mecânica de cartas, né? Mas é uma ideia interessante, né? Porque o Pokémon, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui do Rupa, então. Se eu tenho um Rupa no jogo, ele é Dark e Psíquico, é isso? Esse grandão o pequeno é Psíquico Fantasma. Ah, beleza, tô lá. O Rupa Dark Psíquico, eu ataco com um ataque Dark, sei lá, Pursuit, e ataco com Psyche, eu tenho o Stab. Eu bato mais. Aí eu terastalizo pra luta. Eu continuo batendo com o Stab, o Pursuit e o Psyche, por exemplo. Mesmo estando terastalizado, tipo lutador. Isso mesmo, ele vai ganhar. E você passa vai ficar com 3 steps. E aí você passa da Stab também num ataque lutador com o seu Teratype. Isso mesmo. E se você terastalizar num tipo que você já tem originalmente, ele dá um stab bufado, né? Vai ser um stab maior. Seria um desafio de mecânica pro TCG, mas eu acho... Que ver o game design, como é que eles iam fazer e tentar estudar, né? Gostei. Seguindo aqui, a gente tem um Nickit, tá aqui pra evoluir. Pro Tievu, um Pokémon do tipo noturno com 110 de HP, estágio 1, tem a habilidade Sneak Snatch. Uma vez durante o seu turno, quando você joga esta carta da sua mão para evoluir um dos seus Pokémon, você pode olhar a mão do seu oponente. Escolha 2 cartas de energia que você encontrar ali e faça com que o seu oponente as embaralhe no deck dele ou dela. Por 2 incolores, Slash, 70 de dano, fraqueza tipo grama, custo para recuar 1. Nossa, isso aqui, com rede de recolhida no formato, hein Wesley? Nossa, seria interessante. O Tiervult tem esse histórico, né, de sempre ter uma habilidade chata, né? E essa aí é mais uma delas. Sorte que não tem mais rede para abusar disso. Você descartar a energia, hein? Nossa. Fazer isso aí contra um Arceus no seu T2, você tendo sido o primeiro a jogar, tirando a dupla turbo da mão dele. Nossa. E foram revelados 2 apoiadores também. Shoutdown, eu não sei, acho que vou chutar assim a pronúncia, hein? Apoiador, joga uma moeda. Se você tirar cara, troque um dos Pokémon no banco do seu oponente com o Pokémon no posto de ativo. Se você tirar coroa, troque o seu Pokémon ativo por um dos seus Pokémon no banco. Cara, eu sei lá. Tem coisa que eu prefiro não me manifestar, sabe? Essa carta silêncio às vezes é a melhor forma de expressão, cara. Me deixou chateado isso aqui, entendeu? Imagina, você tá precisando de um boss pra vencer a partida, você vai lá e recusa o Pokémon. Que beleza. E você quer ver mais uma coisa? É certeza que isso aqui vai vir no pré-release, entendeu? Ai. Porque se não for no pré-release, ninguém nunca usaria isso aqui. O GH ficou até mudo. Não tem nem o que comentar, cara.
Esse carta é muito ruim. Muito ruim, cara, muito ruim. E a gente tem a Parasol Lady, uma carta que a Full Art vai custar R$200 no lançamento. Diz o seguinte: embaralhe a sua mão no seu deck e compre 4 cartas. Se você é o segundo a jogar e é o seu primeiro turno, compre até ter 8 cartas em vez disso. Então, é um judge só pra você, e se for no seu primeiro turno, sendo o segundo, você compra 8 em vez de 4. Eu pensei lá, viu? R$200 você chutou baixo aí. É o quê? R$200 você chutou baixo aí, né, na cotação. Chutei? Mas assim, tem coisas melhores pra você usar no seu T1, né, pra fazer setup. Acho que você não poderia colocar 4 cópias no deck, e pra você achar ela no T1, você teria que fazer algumas coisas que fugiria às vezes do controle, né? Então acho que a princípio não vejo jogo, não. Eu ia falar que no T1, até que ela é muito boa, tipo, uma das melhores cartas, mas pós T1 ela é bem fraquinha, cara. Se embaralhar e comprar só 4 é muito pouco. Eu vou falar pra você, eu tava dando uma olhada aqui nos comentários, e eu preciso falar que eu vou discordar de um comentário, né? Cometi o erro de ler comentário de site de notícia, que é o seguinte: eu não acredito que eu seja o único que pensa que Shaunton é o apoiador. Como é que traduz pointless? Tipo, sem objetivo, inútil, sem sentido, já impresso até hoje. Jogável apenas em decks starter ou temáticos, ainda pior do que os apoiadores de comprar 3 cartas. E eu discordo profundamente disso, entendeu? Porque ele tá ali pareado com o Escudo-Aberto Espadarnaldo, a carta favorita do Cosplay, que não pode estar aqui hoje, e com aquele Riley, que tava no pré-release de Origem Perdida, e que eu cometi o erro de deixar no meu baralho porque era uma carta de compra, e só me lascou, cara. É muito ruim. Tá ali, ó, pareado, mas eu ainda acho Escudo-Aberto Espadarnaldo pior. Bom, acho que era isso, né? De cartas. A gente seguindo aqui, a gente falou no último episódio sobre o Regional de Curitiba, que as inscrições vão ser abertas na sexta-feira. A gente estava gravando na quarta. Essa semana a gente está gravando na sexta-feira, mas foram revelados que iam ser apenas 390 vagas para a categoria Master e 50 vagas somando as categorias Sênior e Júnior para o Regional de Curitiba. Diante dessa quantidade bizarramente baixa de vagas, as vagas esgotaram em 1 minuto e meio. Então, a gente estava até na esperança de abrirem mais vagas, mas hoje a Copag respondeu alguns comentários nas redes sociais dela dizendo que não serão abertas novas vagas. Então, infelizmente, quem conseguiu fazer a inscrição, a princípio, vai jogar, e quem não conseguiu, infelizmente, não vai conseguir jogar. Eu, felizmente, consegui a minha vaga. Vou estar indo lá pro regional. Quem estiver lá, puder dar um alô, a gente se vê no regional de Curitiba. Quem não conseguiu, e até quem conseguiu, pode fazer o exercício de empatia. O pessoal tem aberto tickets no suporte da Pokémon falando acerca da quantidade pequena de vagas, que eu concordo, uma quantidade muito pequena, para Pokémon TCG lá no regional. Então, se você se sentir à vontade, abre lá um suporte e manda lá. Se você não souber como fazer, manda uma mensagem lá no Twitter, manda no e-mail que a gente ajuda qualquer coisa. Fora isso, e aí eu já vou ouvir a opinião de vocês, saíram as datas dos grandes ICs, né? O Like tem data, ele vai acontecer no Expo Center Norte, em São Paulo, entre os dias 17 e 19 de novembro. E a gente estava certo em GH, podia cravar a data do Like. Pois é, né? Também confirmaram o EUIC, né, o da União Europeia, para abril, e o Nike, né, o da América do Norte, para junho. E, infelizmente, o IC da Oceania, que é o que aconteceria ali por volta de fevereiro, ele foi cortado do calendário. Não teremos, pelo menos nessa temporada, IC na Oceania. Talvez nesses planos deles modificarem as temporadas, o modo como as pessoas se classificam para o Mundial e tudo mais, tenha feito com que esse tipo de decisão tenha sido tomada. A gente não sabe se isso vai ser substituído por alguma outra coisa, se no futuro, na temporada 2025, outra coisa muda. Mas para essa temporada temos apenas 3 ICs, né? De resto, a gente vai ter Cups, League Challenges e SPS. Eu queria ouvir de vocês aí, o que vocês acharam? Cara,
assim, é meio sacanagem um pouco com a galera da Oceania, que tinha o IC, já tem pouco regional. É uma região um pouco, assim, deixada de lado, apesar de não ter muito público também, né? Então, às vezes, a Pokémon colocou na balança. Será que tem muito público para continuar com esse IC? E aí, eles decidiram não continuar com o IC, né? É um pouco triste, assim, não tem muito o que fazer agora. Só esperar se eles vão anunciar o novo IC ou não. Ou vão deixar só 3 no ano mesmo. E eu vi até que tem 2 deles que estão com a data bem perto uma da outra, assim. E não costumava ser, né? Acho que eles mudaram a data de abril pra junho, né, cara? É pertinho, né? Muito perto. Sem falar que fica um espação, né? De novembro até abril aí, sem nada, que geralmente tinha no meio, né? Mas posso dar meu chute? Diga. Eu acho que o plano era manter. Por isso que o EUIC e o Nike estão próximos, para manter mais ou menos aquela distância, porque era like em novembro, aí dezembro, janeiro, fevereiro o OCIC, março, abril o EUIC, aí junho para fechar a temporada o Nike, né? Esse ano até um pouquinho mais cedo, né? Se não me engano, o do ano desse ano, da temporada 22, né? Ele foi até um pouco mais tarde, em junho. E aí decidiram cancelar o OCIC e aí retiraram, e ficou esse espaço. Meu chute, hein? Não é informação, é chute. Se continuar só com 3 ICs, na próxima temporada isso deve ser redividido. Puxa o EUIC mais pro meio, por exemplo, para março, e deixa o Nike fechando a temporada lá no final de junho, e aí você começa, dá o Mundial, começa a temporada, like, vira o ano, EUIC, fecha a temporada com o Nike. Pode ser também que eles tentem abrir e expandir para outras regiões, né? Dá para fazer um IC no Japão. A comunidade da África está crescendo, mas eu não sei se ainda seria suficiente para receber um IC. Mas tem essas possibilidades também. E é realmente uma sacanagem, né, com o pessoal da Oceania, e também com a gente aqui da América Latina, né, com essa quantidade de vagas do regional mesmo. Sim, triste no mínimo para falar, né? Enquanto você vê lá um special event de Barcelona, abriu o dobro de vagas lá. E aí pra gente aqui, nem isso, regional. Né? Um regional, que não sequer, já é pouca vaga, né? No começo da temporada o pessoal anuncia que se tiver pelo menos 500 e poucos jogadores, até tantos vão pontuar. E aí eles limitam a 390 pessoas. Então, sim, fica meio chato, né? Ainda mais tirar um IC, aumentando a pontuação necessária, né, para ir pro Mundial. As coisas, no mínimo, contraditório, né? As coisas que eles vão fazendo. Ficou meio estranho isso aí. O que mais me pegou nessa questão do Regional de Curitiba foi a gente ter 50 vagas somando o Júnior e Sênior, com o Brasil tendo acabado de ter um campeão sênior e vice na Júnior, entendeu? O Mundial acabou de acontecer, tudo bem, provavelmente o lugar foi reservado muito antes do Mundial, etc, e tudo isso. Tendo vice-campeão e campeão já seria pouco, entendeu? É meio estranho. Eu acho que não justifica, mas seria a explicação mais plausível referente àqueles regionais que tiveram ali de Guaíra e de Joinville, que deram Joinville, né? Que deram uma flopada, sim, mas o de Joinville foi uma desorganização completa, né? No Dia das Mães, um negócio todo furado, e não teve nem top, né? Se eu não me engano. Foi top 8 só. Então aí eles podem ter traumatizado com isso e falar, esse é no sul, ali perto, eu acho que não vai dar gente. Aí foi ver, né, esgotou em 1 minuto e meio as vagas e fica por isso, né? Eu entendo que provavelmente pode ter sido isso. Eu imagino, inclusive, que deve ser isso. Toda vez que rola a regional do sul é assim, o regional de Natal, ele sobrou vaga, né? Tipo, no dia do evento você conseguia se inscrever ainda. Mas aí eu levantaria 2 pontos, sabe? Primeiro que, regional de Natal é mais barato ir pra Orlando que para ir pra Natal. Uhum. Vamos começar aí. E marcaram o regional na alta temporada, o que não é legal. Tá tudo lotado, tá tudo muito caro. Eu lembro que na época eu olhei daqui da minha cidade, tava... Ou você pagava tipo R$3.500 para ir levando 6 horas, ou você pagava R$1.600
pra ir levando 26 horas, entendeu? Tipo, porra, eu tava vindo pro Japão? Não, tava indo pra Natal, sabe? Então rolou um problema até de localidade, não por ser Natal, mas em relação ao momento que eles escolheram acontecer o regional. Outro ponto, poxa, Joinville e Dia das Mães. Poxa, difícil. Não tinha aeroporto, Guaíba também, dificuldade de acesso. Todos esses regionais ali, voltando da pandemia, Porto Alegre no passado, não tinha nem liga oficial acontecendo, não tinha evento Premier nas lojas. Aí você vem em São Paulo, pô, a coisa mudou, cara. São Paulo já tinha Cup acontecendo, já tinha Challenge acontecendo. E mostrou a força da comunidade, né? Quase 800 jogadores em São Paulo. Então, eu acho que faltou um pouquinho de planejamento nessa questão aí. Mas, tirando isso, né, não só de notícias ruins, a gente vive, as premiações mudaram. As premiações agora, eles alteraram as premiações tanto para IC quanto para os outros torneios, né? Então vamos usar elas aqui, focando aqui no TCG. As premiações, os pontos, né, eles seguem aquela questão de ter os kickers, né? De acordo com o número de participantes, mais pessoas pontuam. Então, por exemplo, Curitiba vai ter 390 Masters, então pontuará até o top 128 de Curitiba, que vai receber 100 pontos, né? Se tivesse 512, pontuaria até o top 256, não é o caso. Mas em relação ao dinheiro, a premiação, agora ela é fixa. A premiação de dinheiro não mais depende de kicker, né? De você ter o número de participantes. Então a gente pode confirmar que até o top 32 do IC vai receber premiação em dinheiro. Do 33º até o final do top 64, eu peguei a parte de junho aqui, na Master, né? Na Master, até o top 64 recebe dinheiro e boosters. A premiação de UIC vai ser de $25 mil. Óbvio que esse valor ainda é antes de pagar impostos, ainda tem a conversão para o real e outros impostos, então ele cai um pouco quando você efetivamente recebe. Mas, para efeito de comparação, quem ganhar o International, $25 mil. Os regionais, quem ganhar os regionais são $10 mil na categoria Master, tá? $10 mil. Até o 32º, o top 32 vai receber $1.000, tá? E no Mundial, em Honolulu, no final do ano, o campeão vai receber $50 mil. Então as premiações subiram assim bastante. A faixa de premiação também cresceu até o top 32, algumas opções até o top 64. Se você for pegar o regional, o top 32 vai receber $1.000. O top 64 não recebe dinheiro, mas recebe booster. Então a premiação mudou, aumentou bastante, e talvez seja essa a justificativa que a gente tem aí para ter aumentado a procura, né? E deixa eu me corrigir antes de vocês falarem. Eu falei da premiação ali, da pontuação, eu falei sem querer a pontuação do IC. Para Curitiba, como tem 390 jogadores, vai premiar até o top 200 até o top 128, mas com 40 pontos, tá? Então o primeiro recebe 200, o segundo 160, terceiro e quarto 130, do quinto ao oitavo 100, do nono ao 16º 80, e vai caindo até do 65º, o 65, até o 128, 40 pontos. Essa é a pontuação do regional. Eu sem querer acabei falando a pontuação de IC em vez da de regional. Então, aumentou muito a premiação de dinheiro, não depende mais de kickers, a pontuação, né, também melhoraram os kickers de pontuação, e é isso. Será que foi isso que fez com que a procura pelos torneios crescesse tanto, além dos CPs? Eu tenho algumas questões sobre esse aumento exponencial assim, de premiação. A princípio ela deixa feliz, mas deixa bastante preocupado também, né? Porque a gente já tem um histórico muito grande de gente mal intencionada no jogo, né? Que rouba e que não tá na stream, não tá nem aí, rouba na stream. E com essa premiação sendo aumentada, os olhos de muita gente cresceria, né? E teria que... o cuidado, né, durante as partidas teria que ser triplicado no mínimo ali. Sem falar também que muita gente migraria, né, de card game, né? Se for pegar alguns card games que o Yu-Gi-Oh! A premiação é um Nintendo Switch, né? E aí, se o cara se sente motivado a
a tentar essa premiação maior, já migraria, né? Tem todas essas questões. Então é algo que é quase tudo na vida, né? Tem os dois lados aí de... Vou falar pra você que eu já vi gente aí falando que não, que jogava Yu-Gi-Oh! E tá vendo de Pokémon, que dá mais premiação, que dá mais dinheiro. Eu já vi episódio de programas aí falando, olha, jogar Pokémon agora pode pagar as suas contas. Eu acho uma boa ideia você investir o seu dinheiro, né, pra tentar ganhar um torneio e pagar as suas contas, mas tá bom. Cara, assim, é um atrativo muito grande o dinheiro, mas assim, pra quem joga o jogo mesmo, e para quem se importa com o jogo, é algo muito bom que eles tenham aumentado a premiação, porque há muito tempo o jogo vem crescendo, vem tendo mais público, o pessoal tá comprando mais, tá batendo recorde de vendas, então assim, é natural que aconteça esse aumento de interesse, né, em relação aos torneios, etc. Então é bom que eles tenham dado essa resposta, apesar de eles ter dado essa resposta positiva, né, a gente ainda tem o lado negativo da coisa, que é aquela história que a gente estava comentando mais cedo e tal, e tem que ter mais vaga para regional e etc. Então ainda não é algo assim perfeito, né? Para quem tá na América do Norte, acho que tá próximo da perfeição, assim, digamos, o que tá acontecendo lá. Eles têm torneios em todos os lugares, eles podem jogar torneios de 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, eles têm vaga para o Mundial todo ano, porque eles têm muita coisa para jogar, eles têm produto chegando lá toda hora. Então, pra quem tá na América do Norte é bem tranquilo, mas isso aqui na América Latina... Chegando cara, barato, né? Chegando barato. Agora na América Latina a gente tá sendo deixado de lado faz muito tempo. Faz um tempo. É difícil. Mas, de fato, é um incentivo legal, né? Esse aumento de premiações. Eles tiraram um pouco ali, que eu acho que, se eu não me engano, todo mundo que pegava Day 2 já tinha uma garantiazinha de ganhar alguma coisa, né? Agora... Não chegava não, por causa... Nem sempre. Ele dependia de algum caso, né? Dependia de algumas coisas. Por exemplo, chegava muito perto, sabe? Teve um torneio que a galera do Day 2 aí tava jogando pra não ser o último, porque o único que não ganhava era o último do Day 2, sabe? Mas não era, assim, 100% garantido, né? Sempre tinha uma chancezinha de você não pegar. Mas ainda assim, né? Eles deram uma capada na parte de baixo e aí aumentaram bem nas cabeças, né? Então, eles tiveram que meio que tirar de algum lugar ali, não que precisasse, né? Porque é uma empresa mais lucrativa do mundo e estão dando esse incentivo, né, pra galera dar uma focada e isso. Só que é igual o GH falou, ao mesmo tempo tem alguns descasos e coisas que poderiam estar melhores de modo geral, né? Número de vagas, essas coisas. Eu sinceramente queria entender. A gente falou bastante sobre o aumento de CPs da outra vez, né? Um dos meus últimos monólogos, até que falar pra audiência não era a intenção, mas eu falei bastante do aumento de CPs e realmente aumentou bastante. Mas se você olhar pro público norte-americano, Estados Unidos, né? Foi de 500 para 600 CPs, um aumento de 20%. É algo considerável, não é nada desprezível, assim, do dia para noite aumentar 20% o que você precisa fazer. Só que para América Latina a gente teve um aumento de tipo 40%, sabe? 40% é muita coisa, sabe? E aí você pega e olha que, tipo, poxa, Estados Unidos tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 regionais confirmados já. A gente tem um que tinha 390 pessoas para se inscrever. Então, é o que eu falei da outra vez. Tem que ser difícil, né? Só não precisa ser difícil demais. Não precisa ser difícil de forma exacerbada como a coisa está se posicionando, especialmente para quem é da América Latina. É por isso que é importante o feedback, né? O João mencionou de abrir ticket, e reclamar e falar e tentar dar voz, né, aos problemas que a gente tem e que a gente está enfrentando. Então isso é muito importante para eles verem que a gente está insatisfeito com algumas coisas, satisfeito com outras e a gente tem que correr atrás disso, né? A gente tem essa possibilidade de abrir um ticket e solicitar alguma coisa, então dá para usar, né? Isso é a nosso favor. Sim. Poxa, se está lá, tem que usar, né? Fazer o quê? Vou bater real, cara, sobre a questão do ticket, antes de você falar, GH. O ticket é um feedback legal e interessante, acho muito bom que todo mundo faça, mas não é querendo desanimar ninguém.
Eu falei aqui que eu tinha feito um pedido de esclarecimento sobre, por exemplo, a Super Rod, lembra? E esse ticket até agora não tem resposta. Então, assim, não é garantia que você vai ser respondido, mas a informação chegou lá, eles me responderam, disseram que iam ver e iam me responder depois. Vou ver, Thiago. Essa outra resposta não veio. Eu já até cobrei, inclusive hoje, né? Na data de gravação desse podcast, eu até cobrei, poxa, faz mais de um mês que vocês me deixaram aí no li. Mas assim, é importante fazer para pelo menos chegar lá, né? Se não chegar lá, eles não vão saber nunca. Pode ser que mude do dia pra noite? Acho difícil, mas eles não estão sabendo que não tá legal, pelo menos, né? Sim. O que você vai falar, GH? Não, só pra completar um pouco sobre o que a gente tava falando sobre a América Latina, que tá ruim pra gente, cara. Imagina pra galera da Argentina e do Chile também, que eles nem têm regional lá. Cara, então, a Argentina e Chile é uma coisa que eu fico olhando assim e eu penso, chega a ser até meio desleal, tá ligado? Porque mais ou menos o que a gente sente aqui quando você tenta cotar, você fala, quero jogar o Nike, vamos ver. Aí você olha o quanto vale a tua moeda, quanto vale o dólar, os custos que estão envolvidos com isso. É terrível. Aí você vai lá e olha a mesma coisa do ponto de vista argentino pra vir pro Brasil, tá ligado? É difícil. E lá é o quê? Quando tem é um regional, né? Um regional no Chile, eu acho que na Argentina faz muito tempo. Acho que na Argentina é SPE, né? É. Acho que é SPE que foi da temporada passada. Então, assim, é difícil. Complicado, cara. E nos Estados Unidos eles têm 1 milhão. Não que eles não mereçam, tá? Assim, só pra deixar claro também, porque lá tem muito público, eles gastam muito dinheiro, de longe é o lugar que mais dá lucro, assim, não em relação aos torneios, mas em relação ao produto, né? A venda de produto, Estados Unidos e Japão são os dois polos, mas tem crescimento aqui na América Latina e não tá tendo resposta da companhia em relação ao crescimento que tá tendo aqui, né? Pois é. Cara, eu acho que a gente, assim, óbvio que o mercado americano é incomparável, mas o Brasil não deve estar mal posicionado em relação aos mercados mundiais de Pokémon seja não, viu? Dado o tamanho do Brasil, eu não sei se a gente não é um mercado consumidor bastante relevante não, sabe? Merece um pouquinho mais de cuidado. Exato. Bom, gente, acho que é isso, né? Para finalizar aqui, a gente recebeu, a bem da verdade, um puxão de orelha do nosso ouvinte Augusto Groverman aqui, que mandou, porque a gente falou no último episódio sobre ser difícil energizar a Vespiquen, que a energização de grama era complicada, que era ruim. E ele falou, poxa, mas tem o Fortress X, você ainda consegue, poxa, dar um nocaute de 2 prêmios pro oponente, energiza todo mundo. Eventualmente, pensando como ele mesmo fala no que ele mandou pra gente, você consegue estourar 2 Fortress X, dar 4 prêmios e ONU pro teu oponente, fazendo ele ficar com 2 cartas e ele dificilmente voltaria disso, e etc. E aí ele queria saber a nossa opinião. Por que a gente sempre fala que é difícil energizar Pokémon de grama tendo o Fortress X no formato? E aí eu queria ouvir a opinião de vocês. Cara, assim, um pouco polêmico, assim, não que é difícil, dá pra energizar, a gente tem mais de uma forma de energizar Pokémon de grama, né? A gente tem a Gardenia e tem o Fortress X. O Fortress X, ele se nocauteia, então tem esse pequeno revés, que não é tão relevante assim, mas 2 prêmios é muita coisa, então dependendo da partida, dependendo do que você vai fazer com ele, por exemplo, se você dá 2 prêmios pro seu oponente, espera-se que você pegue os mesmos 2 prêmios de volta, pelo menos, e o seu Pokémon sobreviva na volta, né? Então tem que ter esses requisitos, assim, pra você poder usar uma carta tipo Fortress X. Então você tem que pôr na balança, que compensa, etc. Não é só energizar. Então é um caso a ser estudado, tem que testar bastante pra ver se esse payoff vale a pena, né? Entre você dar 2 prêmios e energizar. E a Gardenia é aquela história. Eu queria muito que a Gardenia funcionasse, mas ela simplesmente não funciona. A gente já testou, eu já testei várias vezes, muitas pessoas já testaram e até hoje a gente não viu nada com a Gardenia. O grande problema da Gardenia é ela ligar só no banco, né? Porque de efeito ela é muito melhor. Ela compra primeiro e energiza depois, né? Mas se ela só ligar só no banco é um revés muito grande, né? Sobre o Fortress, eu gosto muito dele. Eu, inclusive, testei listas de Vespiquen com Fortress. Mas é igual o já falou, é um revés grande, né? E a Vespiquen, ela não tem esse potencial de dar nocaute. Para alguns outros Pokémon, algumas outras situações, ele pode vir a calhar, né? Até combando com Iono e tudo mais.
Mas assim, é testes, né? E como a gente não vê jogando, não vê topando, a gente já tem meio que uma resposta de que ele talvez não seja tão eficaz assim, no momento, pelo menos, né? Eu pensei... eu gosto da carta, não teria comprado se eu tivesse gostado, mas eu vou nesse princípio aí que você falou. O custo dele é alto, sabe? 2 prêmios pro oponente, mesmo tendo Iono, com a minha sorte, meu oponente sempre vai vir com pesquisa nessa Iono, entendeu? E assim, eu acho que ele precisa de alguma coisa bem porradeira para poder fazer sentido. Por isso que eu gostei bastante dele, por exemplo, com o Otien. Se vocês forem lembrar, a gente teve, né, no começo, bem no comecinho, falando de Otien, Fortress X, o pessoal testou bastante lista e tal. Ali eu acho maneiro, porque o Otien, ele bate no banco de acordo com o prêmio que o oponente pegou, você se beneficia muito, né? Porque você aumenta o teu dano, dá disrupt na mão do oponente, você pode combinar com o Trevenant, que tira a carta da mão do oponente, etc, etc, etc. Agora, na Vespiquen, que não vai chegar dando um porradão forte, eu não gosto muito da carta, não. É isso aí. Respondido, Augusto Groverman, espero que a gente tenha falado a contento. Vamos aguardar aí. Então, se você curtiu aí, o Augusto deu esse feedback pra gente, a gente acabou comentando aqui no podcast, manda lá no nosso e-mail, né, em dragonews.podcast@gmail.com, que a gente fica muito feliz em te ouvir ou te ler e comentar aqui no episódio. Bora. Vamos lá. Vamos lá, o running que eu deixei na semana passada tinha a ver com o Houndstone X. Ele tem aquele ataque que bate de acordo com o número de Pokémon psíquico na sua pilha de descartes. E eu queria saber como que isso funcionaria com as partes do Mewtwo V-Union, né? É um Pokémon só, são 4. E a resposta é muito simples. As partes do Mewtwo V-Union ainda contam como Pokémon e cada parte dela retém o tipo dele. Então, na pilha de descartes, cada pedaço do Mewtwo V-Union é um Pokémon psíquico. Então, se você tiver as 4 ali, eles contam como 4 Pokémon para aumentar o dano do Houndstone X. Para a semana que vem, o running que eu quero deixar tem a ver com o Mimikyu V. Eu baixei ali o Mimikyu V, aquele que a gente viu o Sander fazer loop nos torneios por aí, uns meses atrás, e ativei a habilidade dele para ficar imune e dei espino em um Pokémon meu da pilha de descartes. E aí, o que acontece? Resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast. É isso aí, galera. Muito obrigado por ter ouvido o podcast dessa semana. Deixa um comentário, igual o Augusto Groverman comentou aí com a gente, deu um puxão de orelha na gente, merecido também, de vez em quando a gente fala umas besteiras. Então, comenta aí o que você tá achando do podcast, se você gosta de alguma notícia específica, se você quer comentar, dar os seus 2 centavos pra gente. A gente gosta de ouvir, a gente gosta de responder. E é isso aí. Até semana que vem. Falou. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado mais esse episódio do Dragon News. Acompanhe a gente lá nas redes sociais, dá os seus feedbacks, comenta aí o que vocês têm de planejamento para os regionais, pro like. E, novamente, muito obrigado e até a próxima. É isso aí, pessoal. E esse episódio do Dragon News foi um oferecimento lá da Geek Shop. Não esquecem, www.geekshopoficial.com.br. Entra lá e usa o cupom DRAGONEWS5 e você vai ganhar 5% de desconto na sua compra, tendo ainda a opção de conseguir frete grátis. Então dá um confere lá e aproveita. E você pode me seguir tanto nas redes sociais, né, tanto no Twitter como no Instagram, em @JoãoAlcim, seguindo também o Dragon News, em @dragonews_pod. Quer mandar um e-mail com uma crítica, um elogio, uma sugestão, ou até um comentário, como o Augusto fez, manda lá para dragonews.podcast@gmail.com. É isso aí, e até semana que vem.